A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Deus abençoe sua vida por estar acompanhando essa série de reflexões bíblicas. Estou em oração por sua vida, para que o Espírito Santo de Deus te conduza no aprendizado e na vivência prática do que está sendo ensinado. Ao final dos vídeos, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, me ajude a ampliar o alcance do canal. Se inscreva se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Diga de onde você está conectado. O textual da reflexão de hoje está no Salmo de número 139, verso 1, que diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves ele pondera que conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. O texto de referência está no Salmo de número 139, versos 2, 4, 7, 8, 15 e 16. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Onisciência, onipresença e onipotência fazem parte dos atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus possui em sua essência essas características que o distingue de todos os demais seres do universo. Diante disso, desperte o seu interesse em conhecê-lo, estimule a sua fé nesse Deus com temor, com reverência, com zelo e também com resiliência. Pode ser que alguém se sinta um tanto quanto desconfortável, incomodado diante da onisciência, da onipresença e também da onipotência de Deus. No entanto, tudo visa o bem-estar do ser humano e a sustentabilidade da sua qualidade de vida na Terra e também na eternidade. Portanto, siga em frente, assista o vídeo até o final e entenda melhor essa importante temática. O termo onisciente tem origem nos termos em latim omni e significa tudo ou todo, scire, que significa saber. Como adjetivo de dois gêneros, o termo onisciente ele evidencia a qualidade de deter, de possuir conhecimento ilimitado. Como substantivo feminino, o termo onisciente ele descreve a essência, a substância do saber absoluto. Tanto como substantivo ou como adjetivo de dois gêneros, o termo onisciente, apesar de não ser encontrado de forma expressa nos textos bíblicos, está explícito neles por meio das narrativas que descrevem a exclusiva capacidade absoluta e também ilimitada de Deus quanto à sua capacidade de conhecimento pleno e perfeito. Quanto à realidade de Deus saber todas as coisas, o escritor aos Hebreus, falando sobre o perigo da incredulidade e também da desobediência humana às instruções divinas, ele lembra seus leitores do poder de Deus manifestado nas Escrituras para conscientizar a humanidade quanto à necessidade de conversão ao Senhor e se evitar a condenação eterna. O escritor aos Hebreus ele adverte: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Essa realidade torna impossível alguém esconder algo de Deus. Haverá um momento que tudo será trazido à tona, tudo ficará às claras. Jesus ele foi enfático ao advertir seus discípulos quanto à tentação de colocar diante de Deus em oração questões maquiadas de verdades, pois Deus ele conhece a realidade dos fatos antes mesmo de eles serem trazidos por alguém diante de Deus em oração. Salomão ponderou que se o inferno e a perdição estão diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus disse que até mesmo as intenções impuras do coração humano são plenamente conhecidas diante de Deus, sem a necessidade de se analisar as possíveis expressões faciais da pessoa. Paulo diz que Deus ele examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, por isso ele pode intervir em favor dos seus servos e suas servas, já que Deus ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. As palavras, os gestos e também as atitudes diante do conhecimento absoluto e perfeito de Deus são apenas manifestações públicas do que está impresso no coração humano.
Deus ele não precisa de palavras, de gestos ou de atitudes humanas para tomar conhecimento do que está no coração das pessoas. No entanto, por meio das palavras, dos gestos, também das atitudes, as pessoas elas podem complicar sua situação diante de Deus, caso elas concretizem as intenções impressas no coração, ou simplificar a sua situação diante de Deus, caso confesse, deixe e passe a viver em novidade de vida. O certo é que, de acordo com Salomão, os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus ele não apenas possui conhecimento de tudo, mas Deus possui todo o conhecimento. Deus tem conhecimento pleno e em detalhes de tudo que existe, mesmo que não seja do conhecimento humano. O pastor Valdir Alves ele ressalta que Deus conhece o antes e o depois de tudo, pois ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O conhecimento de Deus não tem limites. Todo o conhecimento de Deus, ele abrange a sua capacidade não só de conhecer os fatos, mas de entender o porquê dos fatos, como resolver as questões relacionadas aos fatos que acontecem, como se relacionar e agir no ser humano em meio a quaisquer circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Melhor que os pais que reconhecem se o choro de uma criança é birra ou é demonstração da necessidade de uma atenção especial dos pais, Deus ele conhece com perfeição a voz de sua criação no universo e também as suas entonações, bem como conhece todas as línguas e dialetos do planeta Terra. Por ser o Criador e o doador da vida, Deus ele conhece cada célula do corpo humano e suas funções, conhece cada tecido, cada órgão, cada sistema do corpo humano e seus funcionamentos. Deus ele possui conhecimento absoluto quanto a todas as coisas criadas no universo, pois é o autor de toda a obra criacional e com a sua sabedoria absoluta entende perfeitamente todas as ações e reações de sua criação. Até mesmo quando Deus está em silêncio, ele está agindo para beneficiar seus servos e suas servas na terra, se mantendo no controle absoluto de tudo e sobre todos. Nada é tão perto, tão longe ou tão profundo para escapar do pleno conhecimento de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu cântico de adoração a Deus, ele faz alguns questionamentos no intuito de levar os seus leitores a entender a amplitude dos conhecimentos de Deus. Em Romanos, capítulo 11, versículos 34 a 36, Paulo diz: Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Conhecendo tudo de forma plena, nada passa despercebido aos olhos de Deus. É impossível que exista algo que Deus desconheça, que não saiba explicar, que Deus não estivesse ou não esteja presente no exato momento em que aconteceu ou que acontece. Por isso, Deus nunca foi e nem será pego de surpresa. Todos os acontecimentos nos mundos físico e espiritual estão sob as vontades diretiva ou permissiva de Deus, que dá ao ser humano um valor especial e fez de tudo o que devia ser feito da sua parte para abençoar a humanidade. A necessidade de o ser humano verbalizar seus pensamentos, suas intenções e suas necessidades é apenas para que a pessoa declare essas questões com a sua própria boca, num compromisso público da pessoa diante de Deus, ao ponto de gerar testemunha, seja de pessoas ou da natureza, para se comprovar que a justiça divina, ao fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ela é 100% justa em relação ao trato de Deus com a humanidade. Todos os atos de injustiça, as mentiras, as maldades, os enganos, os desvios morais e éticos praticados pelas pessoas que imaginam que vão aí passar despercebidos, impunes, um dia serão trazidos à tona e caso a pessoa não tenha se arrependido, confessado e deixado, essa pessoa ela sofrerá as consequências de suas próprias escolhas pessoais. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Em Marcos capítulo 4, versículo 22, Jesus disse: Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 24 e 25, Paulo adverte: Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas,
e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Na visão que teve na ilha de Patmos, João descrevendo o juízo final, ele disse: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A expressão abriram-se os livros é uma linguagem figurada para dizer que tudo está registrado diante de Deus, que tudo é do conhecimento pleno e absoluto de Deus, inclusive o que não foi falado, o que não foi expresso por meio de gestos ou de atitudes. Literalmente, não há criatura alguma encoberta diante de Deus, que além de ser onisciente, também é um Deus onipresente. O termo onipresente tem origem nos termos em latim omni, que significa tudo, e presente, que significa presente. Como adjetivo de dois gêneros, o termo onipresente evidencia a qualidade que possibilita ser encontrado em todos os lugares, que está em toda ou em qualquer parte. O termo onipresente também não aparece de forma expressa nas Escrituras, mas está explícito nelas por meio aí das narrativas que expressam a exclusiva capacidade absoluta de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e com capacidade de exercer todos os seus atributos de forma plena em todos os lugares. Isto porque Deus está além dos limites temporais dos seres humanos e está presente simultaneamente em toda a sua obra criacional nos mundos físico e espiritual. Deus, ele é espírito e não há barreiras para o conter. Por isso, Deus pode estar presente no mesmo espaço com sua criação, pode preencher o universo com a imensidão da sua presença e também habitar no coração humano. Jesus afirmou que Deus, ele é espírito, e Paulo completou dizendo que Deus, ele só pode ser compreendido e se olhado de forma espiritual, já que por ser imaterial, Deus é invisível aos olhos físicos. Portanto, não pode ser representado também por algo composto por qualquer espécie de matéria. Deus, ele além de ter acesso ao infinito, ele está presente em todo o infinito, preenchendo todos os espaços e contemplando tudo e a todos, sem, no entanto, se chocar com quem quer que seja. Pelo fato de ser onipresente, ninguém pode se esconder de Deus como que numa brincadeira de esconde-esconde. Ainda que alguém possa esconder dos homens as suas mazelas, de Deus ninguém esconde. O salmista Davi diz no Salmo de número 139, versos 7 e 12: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, Deus falando de si mesmo, ele disse: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Daniel, diante do risco iminente de morte, tendo em vista que os sábios da Babilônia eles não tiveram condições de interpretar o sonho de Nabucodonosor, juntamente com Misael, Hananias e Azarias, Daniel fez uma campanha de jejum e oração e Deus desvendou a Daniel o que ele tinha escondido dos sábios da Babilônia. Na sua oração de gratidão a Deus, Daniel ele tributou louvores a Deus, dizendo: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Por ser onipresente, Deus também está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, com todos os seus atributos inalterados e intocáveis. O que precisa ser assimilado é que é a presença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo que garante vida e sustentabilidade a toda a criação. Caso Deus se ausente de algum lugar, o caos se implanta. Deus não está em todos os lugares com os mesmos propósitos. Em alguns lugares, o seu propósito é de abençoar e de dar livramento. Em outros, não. Tudo vai depender aí das práticas de vidas que são adotadas em cada lugar. O fato de Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo não o obriga a se manifestar de forma perceptível ou visível. A manifestação de forma perceptível ou visível da presença de Deus, sempre ela se fará para suprir algum tipo de necessidade específica. Em um mesmo ambiente,
Deus pode se manifestar a sua presença de formas diferentes, visando cumprir os seus propósitos eternos. Deus pode se manifestar a alguém em um determinado lugar e outras pessoas no mesmo ambiente não perceberem, pois Deus se manifesta como quer, da forma que melhor lhe convier e a quem ele quiser. Para o escritor Tony Evans, Deus está intimamente envolvido com a sua criação e, por ser onipresente, Deus é grande demais para ser evitado. Não adianta mudar de lugar ou de estratégias, pois em todos os lugares as pessoas vão se deparar com Deus. Deus, ele é imanente, ele está muito próximo de tudo e de todos, ele se interessa com tudo que envolve a sua criação, por isso ele não pode ser ignorado. O escritor Tony Evans, ele diz ainda que a presença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo gera benefício aos seus servos e suas servas, e dentre outros benefícios, Tony Evans destaca a orientação de Deus, a vitória na tentação, provisão nas necessidades e libertação das ansiedades. Deus, ele está nas profundezas, da mesma forma que está no nível humano, como também nas alturas e nas extremidades da terra. Veja a conclusão do salmista Davi no Salmo 139, versos 8 a 11. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo, as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente e Deus também é onipotente. O termo onipotente tem origem nos termos em latim omni e significa tudo ou todo. Potens, que significa poderoso. Como adjetivo de dois gêneros, o termo onipotente ele evidencia a qualidade que possibilita ter poder absoluto, ter o controle sobre tudo, possuir autoridade irrestrita. Como substantivo masculino, o termo onipotente ele é a designação da essência, da substância do que é todo-poderoso. Diferente dos termos onisciente e onipresente, a palavra onipotente ela aparece de forma expressa nas Escrituras Sagradas e descreve a exclusiva capacidade absoluta de Deus de ter em si o poder absoluto para deter o controle sobre tudo, tendo em vista a sua autoridade irrestrita que o define como sendo todo-poderoso. Nas palavras de Jesus aos seus discípulos, ele diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. O pastor Valdir Alves, ele ressalta que não há tarefa difícil ou impossível para Deus. As palavras difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso, não fazem parte do vocabulário de Deus como expressões que o definem. Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e também na terra. Ele é Yahvé Adonai, é o soberano absoluto, é o Senhor supremo dos mundos físico e espiritual. Nenhum ambiente, por mais hostil que seja, reduz o potencial da autoridade suprema de Deus. Falando de si mesmo a Abraão, Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O pastor Valdir Alves, ele afirma que Deus ele tem liberdade e poder absoluto para fazer o que estiver em harmonia com a sua natureza. O que estiver em desarmonia com a sua natureza, Deus também tem poder para resistir, para não fazer, mantendo assim aí o equilíbrio de seus atributos naturais sem que um fira o outro. Um bom exemplo é a menção bíblica de que Deus não pode mentir. O pastor Ezequias Soares ele pondera que isso não deve ser interpretado como se Deus ele tivesse limites no seu poder, mas como ênfase do caráter imutável de Deus, haja visto que Deus é a verdade. Além disso, mentir é um ato próprio de uma pessoa que esteja com medo, por isso ele tenta esconder a verdade, por não querer encarar a verdade e ter que arcar com as suas consequências. Deus ele não tem esse tipo de necessidade, pois ele sempre trabalha com a verdade e nada lhe impõe medo ou pavor. Em Isaías, capítulo 43, versículo 13, Deus disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Dentre tantos exemplos bíblicos, o poder de Deus em ação possibilitou de Sara e também Isabel, mulheres estéreis e idosas, de se engravidarem, gerar filhos e dar à luz. Abriu o mar vermelho ao toque de uma vara, fez a terra se abrir para eliminar os rebeldes dentre os filhos de Israel. Fez o sol e a lua parar em resposta à oração de Josué.
possibilitou uma virgem se engravidar, permitindo que Jesus se apresentasse ao mundo como um ser humano comum. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz: as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Jesus, após a sua ressurreição, ao voltar a se utilizar de todos os seus atributos divinos, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, deixando aí evidente a sua onipotência. E sendo onipotente, para Deus nada é impossível. Ele é o Deus que tudo pode fazer, inclusive respeitar o livre-arbítrio dado ao ser humano e compartilhar com o ser humano algumas tarefas, algumas decisões. Deus ele não obrigou Maria a se submeter a uma gravidez indesejada por ela ser uma virgem e ainda não ter efetivado seu casamento com José. Mas como Maria concordou, o que era impossível aos homens, Deus fez. Maria ela se engravidou na condição de virgem, sem nenhum tipo de contato sexual com o homem. Pelo fato de Abraão crer que sua esposa se engravidaria na velhice, o fato de Sara ser estéril e idosa não dificultou em nada a ação de Deus para cumprir a sua promessa de dar um filho a Abraão. Falando aos seus discípulos sobre a possibilidade de o ser humano se salvar, Jesus disse que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. A obra criacional descrita nos capítulos 1 e 2 de Gênesis são provas contundentes de que Deus ele é todo-poderoso. Ele apenas disse haja, e as coisas vieram à existência de forma perfeita, organizada e em harmonia. E para gerar a vida do ser humano, Deus apenas soprou em seu nariz, e ele se tornou alma vivente. Percebe-se dentro do contexto geral das Escrituras que o poder de Deus está relacionado com o seu propósito, com a sua natureza e com a sua essência. É um privilégio poder estar à sombra do Onipotente, servi-lo de forma resiliente e descansar sob os seus cuidados. Em meio aos perigos físicos e espirituais, o ideal é que o ser humano procure estar debaixo da proteção de Deus por meio aí de uma vida devocional diária e contínua, com base no sacrifício de Jesus Cristo. Só assim, pondera o pastor Valdir Alves, a pessoa ela terá o conforto de estar sob os cuidados de quem tem poder para enfrentar e para destruir qualquer inimigo nos mundos físico e espiritual. Paulo, escrevendo à igreja na cidade de Éfeso, ele disse: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Em sendo onisciente, Deus possui todo o conhecimento, domina toda a ciência e age com toda a sabedoria. Em sendo onipresente, Deus está presente em toda parte ao mesmo tempo e ultrapassa todas as limitações da obra criacional. Em sendo onipotente, Deus ele pode todas as coisas de forma completamente plena. Não há tarefa que lhe seja impossível. É esse Deus que se revela à humanidade para ser conhecido, se relacionar com o ser humano e abençoar o ser humano de forma plena. Se dedique em conhecê-lo, aprofunde no seu relacionamento com ele e se beneficie da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.